Leitura dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao Senhor Deus, ao nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores.
Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. E que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, o que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma breve reflexão sobre a liturgia da palavra desta solenidade de hoje, a Ascensão do Senhor. O que significa então esta solenidade?
para a igreja. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, podemos perceber que este evangelho que nós acabamos de escutar, ele não nos fala diretamente da ascensão do Senhor, certo? Porque ele nos diz, Jesus mandou, e aqui a centralidade, porque aqui não contém mais um pouquinho, estamos no capítulo 28º, o 27º é o capítulo então, o qual Jesus, segundo Mateus, se encontra, ele ressuscitado com as mulheres, ele se encontra principalmente com as mulheres, é a aparição dos anjos e a aparição de Jesus que diz, olha, fala para os meus discípulos, os nossos irmãos, que voltem para Jerusalém e lá nos encontraremos. Então, a centralidade, então, isso vai finalizar agora neste capítulo, né? Olha, voltem para Jerusalém, lá vocês me encontrarão. E os anjos falando para as mulheres, voltem para Jerusalém, que lá vocês vão encontrar com o Mestre. Aliás, Jerusalém não, para Galileia. Pois bem, então, eles foram para a Galileia. E lá no monte o qual Jesus lhes tinha indicado, então, Jesus aparece a eles. E então, alguns acreditaram, outros não. E aí, alguns acreditaram e outros não, representam nós. Muitos de nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus para nos redimir. É isso, esse é Jesus Cristo. Outros não. Quem é Jesus? Não sei. É aquele que me cura quando eu estou precisando? É aquele que me dá aquilo quando eu estou precisando de alguma coisa? Não entenderam ainda quem é Jesus Cristo. Assim os discípulos não tinham entendido também. E então ele vai dizer, olha, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Por isso então, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ainda escutei quando eu estava proclamando uma criança dizendo amém. Amém. Assim seja. Que todos nós sejamos batizados, que todos nós nos encontremos com a Trindade. Todos nós, que ninguém fique de fora dessa grande família que é a família de Deus. Por isso nosso amém. Assim seja, eu creio, eu acredito, eu espero nessa realidade de fé, que ela se concretize no aqui e no agora da nossa existência. Mas se formos prestarmos atenção, não fala que Jesus aí diz que observar tudo que eu vos ordenei, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, e aqui encerra Mateus. Aqui nós não temos isso que nós acabamos de escutar na primeira leitura, que Jesus se elevou, os anjos vieram buscá-lo. Não. Só dois evangelistas que narram, que trazem essa narrativa. Marcos, dos sinóticos, só dois, porque são três os sinóticos, certo? Os três evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que estão entrelaçados entre eles, que é Marcos, Mateus e Lucas. Mas dos três sinóticos, só dois relatam a ascensão do Senhor, que é Marcos, e mesmo assim ele vai dizer, olha, Jesus estava falando com os discípulos e foi arrebatado aos céus. Eu gosto de Marcos, que Marcos é direto, né? Pá! Já Lucas não. Lucas, eu gosto da criatividade de Lucas também, né? Então vai dizer que ele estava conversando, e então ele começou a se afastar, começou a se elevar, e os anjos vieram, e ele desapareceu. Essa é a narrativa de Lucas, né? Tanto de Lucas no seu evangelho, como Lucas nos falando por meio de Atos dos Apóstolos, que foi a primeira leitura que nós escutamos. Pois bem, mas só os dois que relatam esta ascensão do Senhor, que ele foi elevado, os anjos e as trombetas tocaram e aquela coisa toda, né? Lucas, ele é fantástico, a imaginação dele é maravilhosa, né? Mas nos ajuda a rezar. Mas eu também gosto de Marcos. Marcos
e foi arrebatado, ponto final, e voltou para o Pai, né? Então, combina mais comigo esse papufo, né? Então, já Mateus não. Mateus, mas aí tem uma intenção teológica por detrás. Por que Mateus não relata a ascensão do Senhor? Porque Mateus, ele quer passar como mensagem para a sua comunidade, a mensagem a qual? Sim, Jesus foi elevado ao céu, sim. Porém, ele não quer que fique esta mensagem dessa separação. Olha, o corpo físico de Jesus foi embora e agora acabou-se tudo. Não. Por isso que ele não termina com essa cena da ascensão. E sim, e eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É esta mensagem que Mateus quer nos passar. Que Jesus está conosco, apesar do seu físico ter subido glorioso para a presença do Pai, para que se cumprisse a profecia de que o Espírito Santo seria derramado, e a segunda leitura traz para nós também, assim como a primeira, dessa derramamento do Espírito Santo, desse que ele vai chamar de batismo do Espírito Santo. Então, para que se cumprisse o corpo dele. Porém, Mateus, ele disse: olha, minha comunidade, escutem, meus filhos e filhas, né? Eu não preciso contar-lhes que ele foi assunto ao céu. Pelo contrário, ele permanece conosco. Ele está aqui agora. É ele que nos dá ânimo, força, coragem diante dos desafios da vida. É o seu Espírito que nos conduz, que nos faz sair-nos de nós mesmos, muitas vezes diante das nossas misérias. É Ele, é o ressuscitado que não foi embora, que está conosco. Esta é a mensagem de Mateus. Por mais que o Senhor subiu aos céus, mas a mensagem que Ele quer deixar e que Ele deixa para mim, para você e para cada um de nós é esta: eu estou com vocês. E se eu estou com vocês, o que temer? Para que temer? Esta é a mensagem deste domingo da solenidade da ascensão do Senhor. O Senhor nos fala: eis que eu estou com vocês todos os dias. Creiam nisso, acreditem, esperem. E aí a força que foi derramada, mas liturgicamente estaremos rezando daqui a uma semana, no próximo domingo estaremos celebrando o Pentecostes. E então esta força do alto vai nos envolver, já somos cheios dela, né? Porque somos batizados. E aí então, mas naquele momento do primeiro Pentecostes, os discípulos que estavam medrosos, né, com medo de anunciar Jesus Cristo, depois que o Espírito Santo foi derramado, o que foi que aconteceu? Eles saíram, perderam o medo e foram anunciar que Jesus Cristo estava vivo e que Ele estava agindo no meio do seu povo e que o reino dos céus estava próximo. E por isso então, todos aqueles e aquelas que quisessem adentrar no reino, deveriam então serem batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aí nasce para nós o sacramento do nosso batismo, do nosso, porque não é o batismo dos judeus, é o nosso batismo. Nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito. E já para ir concluindo este nosso momento de reflexão e de oração com a palavra de Deus, né? Este nome da Trindade, né? Fazia uma reflexão sobre essa questão: por que em nome da Trindade, né? Então, para aquele tempo da época de Jesus, o nome significava muito. O nome da pessoa significava muito. E aí, eu que não sou bobo, né? Eu sou curioso até demais, né? Aí eu disse: já então que o nome significa muito, qual é o significado do meu nome? José. E aí eu fui lá no grego pesquisar, né?
Deixa eu ver que eu já esqueci, tá, minha gente? Mas é porque o pai tá ficando velho, né? Então, isso. O nome José significa Deus acrescenta, Deus multiplica. Olha que coisa mais linda. Você já procurou saber o que significa em grego o seu nome? Vale a pena, né? Deus acrescenta, Deus multiplica. O nome José significa em grego. E aí, daí a importância de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque então, quando somos batizados, nós somos impregnados da força de Deus, do Espírito de Deus. Por isso que quando o padre está lá na pia batismal, para ser válido o sacramento do batismo, ele tem que dizer, né? José, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se o padre não falar o nome da Trindade, aquele batizado não valeu, certo? Porque a força que tem, a força que está aí do poder do alto do Paráclito dentro da Trindade Santa, agindo nas nossas vidas. E esta Trindade, esse Espírito Santo que deve nos mover, que deve nos conduzir, meus irmãos e minhas irmãs, no aqui e no agora da nossa existência. E o convite é da palavra de Deus. Deus permanece com vocês, na força e no poder do seu Espírito. E Ele então quer nos guiar, Ele quer nos iluminarmos, mas é preciso nós querermos, abrirmos nosso coração, a nossa vida, a nossa história, muitas vezes uma história sofrida de dor, de sofrimento, de solidão, mas é preciso abrir o nosso ser para que o Espírito Santo possa adentrar e transformar o nosso ser, o nosso viver, e aí nos transformarmos em um novo homem, em uma nova mulher, para sentirmos então a presença deste Deus que, apesar de ter voltado para o Pai, permanece conosco. Por isso esta canção vai nos ajudarmos a rezarmos a nossa vida, a nossa história, a nossa família, os nossos sonhos, projetos. Então vamos pedir ao Senhor este coração, já nos preparando para o próximo domingo, domingo de Pentecostes, que Ele nos dê um coração de carne, um coração que sente a sua presença, que arde quando escuta a sua palavra ser anunciada. Peçamos esta graça ao Senhor, e que esta oração nos ajude a rezar. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Este é o coração de Deus. Louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que sabe perdoar, que deu a vida, que deu a vida para nos salvar. Por isso clamemos ao Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar Meu coração. Jesus, envia-nos o teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, Às vezes esse é o nosso no meu coração. peito bate um coração de pedra, magoado, frio,
magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar. Não quer saber de amar. Nem sabe perdoar. Nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe Quer partilhar. tudo e não sabe partilhar. Por isso peçamos ao Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. que o Senhor mande hoje e sempre o seu Espírito para nos fazermos verdadeiramente filhos e filhas do Pai, nosso Pai que é Deus, que cheios do Espírito Santo, que dentro de nós batendo um coração de carne, não um coração de pedra, um coração orgulhoso, mas sim um coração misericordioso, um coração que acolhe, um coração que ama de verdade, que possamos então nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nos preparando-nos então, sendo um novo homem, nos tornando um novo homem, uma nova mulher. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, e que nunca nos falte o poder do alto, o Espírito Santo agindo poderosamente em nossas vidas, curando-nos, salvando-nos e transformando-nos em um novo homem, em uma nova mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, estará sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, celebrando a gloriosa ascensão do Senhor, elevemos nossas preces a Cristo que, sentado à direita do Pai, permanece conosco todos os dias até o fim dos tempos. Confiantes em sua presença e em sua promessa, rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pela Santa Igreja, para que, fortalecida pelo Espírito Santo, anuncie com coragem o Evangelho a todos os povos e encontre sempre novos caminhos de evangelização e testemunho, rezemos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos ministros ordenados, religiosos, missionários e por todos os batizados, para que vivam fielmente a missão recebida do Senhor, ensinando e testemunhando com a própria vida a verdade do Evangelho, rezemos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por nossa comunidade, para que, contemplando Cristo glorificado no céu, renove sua esperança, persevere na fé e assuma com alegria e compromisso a missão recebida no batismo, rezemos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por nossas famílias e por nossa juventude, para que encontrem no Cristo ascendido ao céu
consolo, esperança e força para continuar caminhando. Rezemos ao Senhor. Cristo elevado aos céus, ouvi-nos. Pelos aniversariantes Arthur Bicalho, Lucas Pereira, Adriana Costa e Quéstios Menezes, Admas Sabe, Valderez, nossa ministra, rezemos ao Senhor. Cristo elevado aos céus, ouvi-nos. Pelos falecidos Ana Maria Perpétuo, Maria Luísa da Silva, Teófilo de Castro, Josué de Oliveira, Gladys Lúcia Ordones, rezemos ao Senhor. Cristo elevado aos céus, ouvi-nos. Senhor, Jesus Cristo, que subistes ao céu sem abandonar o vosso povo peregrino na terra, acolhei as preces que vos apresentamos e fazei de nós testemunhas fiéis do vosso amor, até o dia em que participaremos convosco da glória eterna, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.